Ok, meus amados, de volta estamos para mais uma aula de língua portuguesa com o professor Fernando Santos. E o conteúdo de hoje é apreciação e réplica, né? Apreciação e réplica. Vamos dar continuidade, né, à nossa aula. Nós paramos aqui, né, antes do intervalo, e a questão, né, as questões que nós iremos fazer, elas estão baseadas, né, neste cartaz. Observe o cartaz a partir do que vimos, né, na aula anterior e vamos responder a algumas questões. Não deixe seu grande amigo morrer de raiva. Olha só aí. Você já fez a apreciação do que está escrito? Você já fez a análise? Né? Sim ou não? Sim. Né? Você já compreendeu o que está escrito aí? Você já viu o jogo de palavras expresso neste anúncio? Né? Você sabe por que o nome raiva está com a cor vermelha? Né? Hein? Sabe por quê? Veja que esses textos, cartaz, anúncio, texto publicitário, todos eles, né, eles trabalham com uma linguagem mista, normalmente mista, né, e tem esse jogo, né, esse jogo presente, até com as cores. E as imagens, elas sempre mostram para a gente o objetivo do texto. Não deixe seu grande amigo morrer de raiva. Durante o ano todo você pode vacinar o seu animal gratuitamente. Né? Pronto. Não é que o bichinho vai ficar zangado, né? Mas ele pode até ficar zangado. Por que você não me vacinou, hein? Por que foi? Né? Mas raiva aí tem o outro sentido, né? Que é o sentido da doença. Raiva. Por causa da raiva. Então vamos lá. Qual é a mensagem do cartaz? Qual é a mensagem do cartaz? Olha aqui, turminha, qual é a mensagem do cartaz? A mensagem do cartaz é um alerta para a vacinação dos animais domésticos. Né? É um alerta. Qual é a mensagem do cartaz? Não deixe seu animal morrer de raiva, não deixe. Quais são os elementos do cartaz que fazem o público se interessar pela mensagem? Hein? Quais são os elementos do cartaz que fazem o público se interessar pela mensagem? O que é que vocês me dizem aí? Hein? Professor, olha, aqui a gente pode verificar o seguinte. Os animaizinhos lá no texto, eles parecem estar felizes, não parece? Felizes e saudáveis, né? E a frase principal que chama o cachorro de grande amigo, né? Grande amigo. Opa! Grande amigo, né? Grande amigo. Serve para chamar a atenção do leitor, assim como a palavra raiva, escrita na cor vermelha, olha só, né? E aí é para dar um destaque, né? É para dar um destaque. Pronto. Será que nós temos mais alguma coisa sobre? Porque a frase principal e as ilustrações funcionam como um apelo para o leitor. Por que a frase principal e as ilustrações funcionam como um apelo para o leitor? Por que é? Você é capaz de me dizer? Hein, galerinha? Vamos lá. Cadê o Rian? Cadê a turma que está a nos assistir? Bem, olha só. A frase principal, ela funciona como um imperativo.
um direcionamento ao que, neste caso, o leitor não deve fazer e, consequentemente, de forma implícita, direciona-o ao que se deseja. Que ele vacine o seu animal. Esta ideia é reforçada ao mostrar animais sadios e felizes, né? A ideia é essa, fazer com que você vacine seu animal. E tem um grande incentivo ainda, é gratuito o ano todo. É gratuito o ano todo. A palavra raiva contida no cartaz tem mais de um significado. Já falei para vocês, né? Quais são os significados? Raiva. Não deixe seu cão morrer de raiva. Não deixe que o bichinho fique zangado. E também tem outro sentido, né? Não deixe que o seu cão morra por conta da doença, né? Chamada, cognominada de raiva. Olha aí. O sentimento, né? Zangado. E a doença típica de animais domésticos. Raiva. Pronto. Aí foi tranquilo, né? Essa letra D foi tranquila. Tranquilíssima. Vamos mais um pouquinho, vamos lá. Aqui eu deixei uma tarefa para casa e eu queria que vocês, né, fizessem, tá bom? A gente cobra futuramente essa tarefa. Pensando sobre as reflexões que você faz sobre os recursos visuais que chamam a atenção do público, você deverá produzir um cartaz, fazendo a propaganda de um produto com o objetivo de convencer o público a comprá-lo. Para isso, siga as instruções a seguir. Escolha um produto para ser vendido, tá bom? Formule um texto criativo para convencer o público a comprá-lo. Pense em recursos visuais para chamar a atenção do público, como ilustrações, letras grandes e cores vibrantes, tá? Isso aí é uma tarefa para você fazer. Tarefa para casa. Ok? Então, eu quero que vocês façam isso. Vocês querem anotar? Vou disponibilizar aí 2 minutinhos para vocês anotarem, tá bom? Na tela, 2 minutos. Ok. Né? Copiaram tudo, né, direitinho. Tarefa para casa, tá bom?
Eu vou cobrar de vocês na aula seguinte, tá legal? Vamos lá, vamos juntos. Isso aqui já passou. Vamos lá. Aí eu fiz o seguinte. Eu coloquei aqui a apreciação e réplica de textos literários. Olha aí, que galerinha linda, olha aí. Apreciação e réplica de textos literários. Vamos lá. Aí eu tenho Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, né? Alto de Natal, pernambucano. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida. Ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica. Vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida. Mesmo quando é assim pequena. A explosão como a ocorrida. Mesmo quando é uma explosão como a de há pouco franzina. Mesmo quando é a explosão de uma vida severina. Morte e vida severina, né? Um trecho aí, né? Observe as imagens de dois personagens da adaptação do livro Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, e responda às questões a seguir. Vamos lá. Morte e vida severina, né? Morte e vida severina. Vocês estão vendo aqui este elemento, né? Aqui eu tenho uma igrejinha, né? As casinhas que dão acesso até a igreja, né? E aqui se construindo mais, né, turma? Morte e vida severina. Do outro lado, nós temos aqui alguém com uma foice, né? Um bicho com uma foice. Muito bem. As capas representam dois personagens. O que os desenhos têm em comum? O que é que os desenhos têm em comum? Vocês podem me responder? A partir das ilustrações e do título do livro, sobre o que você acha que o livro fala? E aí? Vocês têm condições de me responder? Eu acho que eu vou deixar para vocês fazerem também essas duas questões em casa, tá? Eu acho que eu vou deixar. O que é que vocês acham? Olha aí a resposta. São desenhos em preto e branco, sem olhos, com traços simples. Né? As duas capas. E sobre o que o texto fala? Essa daqui fica para você responder, tá? Em casa, a questão 2. A partir das ilustrações e do título do livro, sobre o que você acha que o livro fala? Morte e vida severina. O que é a vida severina, hein, turma? O que é a vida severina? Você já se questionou sobre o sentido de vida severina? Tá? Dá uma lidazinha, por gentileza, pesquisa, e eu quero junto daquela outra tarefa na próxima aula. Você sabe quem foi João Cabral de Melo Neto? Você sabe quem foi João Cabral de Melo Neto? João Cabral de Melo Neto foi um poeta e diplomata brasileiro. Autor de Morte e Vida Severina. É um poema dramático que o consagrou. Tornou-se imortal na Academia Brasileira de Letras. O escritor nasceu no Recife, lá em Pernambuco, no dia 9 de janeiro de 1920. Né? Ele morreu em 1999, tá? De maneira racional e equilibrada. João Cabral de Melo Neto se destacou por criar belas imagens, sem esquecer da sensibilidade poética. Opa! Quais são as características de todos os severinos?
Olha, com essas respostas aqui, nós vamos responder aquela questão que eu deixei para você, tá? A gente pode responder. Tá? Quais são as características de todos os severinos? Você já se perguntou? Em que região do Brasil é comum ter muitos severinos? Você já se perguntou? Quem são os severinos da vida real? Você já se perguntou? Vocês querem fazer uma avaliação? Hein? Vocês querem apreciar? Vocês acham que os severinos são as pessoas nobres? As pessoas ricas? Aquelas pessoas que não sofrem com a seca? São as pessoas que têm um poder aquisitivo elevadíssimo? São estas as pessoas severinas? Ou são aquelas pessoas, né, que não são notadas? Aquelas pessoas desprovidas, né, de uma vida mais sossegada. Me respondam aí. Morte e vida severina. Né? Olha aqui a resposta para vocês, tá? Quais são as características de todos os severinos? Em que região do Brasil é comum ter muitos severinos? Vocês acham que é na zona, que é na região sul do país? Na região norte? Nordeste? Centro-sul? Hã? Quem são os severinos da vida real? Você se considera um severino? Hein? Severino. Quem não conhece, Severina, chique, que mudou uma boutique para a vida melhorar, né? Olha aí. As características de todos os severinos: cabeça grande, ventre crescido, pernas finas, sangue ralo. Severino. Em que região do Brasil é comum ter muitos severinos? No sertão do Nordeste. Quem são os severinos da vida real? Todas as pessoas que têm que lidar com a fome, com a seca, com a morte vinda de todos os lados. São os severinos, né? Perfeito? Aí são os severinos. Ei, cabeção! Ei, cabeção! Pessoas do sertão nordestino. Será que dá para a gente analisar agora aquela figura? Olha aí. Olha aí, severinozão aí. Morte e vida severina. Aqui você percebe, né? A cabeça do severino, né? Um trabalhador, né? Sofredor. Olha aqui. Olha a foice aqui. Eis o severino. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, aqui são as características, tá? Sobre as mesmas pernas finas, e iguais também, porque o sangue que usamos tem pouca tinta, ou seja, sangue com pouca tinta, sangue ralo. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte
de que se morre de velhice antes dos 30. Observa, você morrer antes dos 30 e morrer velho. Não é? Você já parou para analisar uma pessoa que não leva uma vida severina com 60 anos e uma pessoa totalmente severina com a mesma idade, 60 anos? A aparência física não é a mesma. Né? O severino de 60 anos parece uma pessoa não severina com 90, com 80. É povo sofrido. É povo sofrido. Sangue ralo. Cabeça grande. Comedor de farinha. Velhice antes dos 30. Dos 30. De emboscada antes dos 20. De fome. Um pouco por dia. Meu Deus. Morte e vida severina. Por isso que vieram essas questões aqui. Né? Quais são as características de todos os severinos? Em que região do Brasil é comum ter muitos severinos? E quem são os severinos da vida real? Né? E aí nós temos as respostas. Andando mais um pouquinho. O site Amazon, que vende livros, fez um resumo da temática do livro Morte e Vida Severina. Confira abaixo e descubra do que se trata o livro. Vamos lá. Leia enquanto enviamos. Compre e comece a ler a amostra digital desse livro enquanto espera ele chegar. Saiba mais aqui. Os poemas escolhidos para integrar esta coletânea desnudam os elementos fundamentais da obra de João Cabral de Melo Neto. Morte e Vida Severina, poema que dá nome ao livro, é a obra mais popular de João Cabral e aborda o tema da seca nordestina, dando voz aos retirantes, que fazem o duro percurso entre o rio Capibaribe e Recife. O poema, O Rio, também retrata o universo árido às margens do Capibaribe, mas dá voz a ele próprio, como condutor da narrativa. Engenhos de cana-de-açúcar, usinas, retirantes e trabalhadores são retratados na velocidade do correr das águas. Em paisagens com figuras, João Cabral sintetiza em palavras uma de suas principais características, que é o hibridismo de linguagens. Hibridismos de linguagens. Né? É um mesclado, é a mistura. Né? Mesclando descrições de imagens de Pernambuco com passagens da Espanha. O poeta desfila toda a sua expressividade onírica. Né? Por fim, Uma Faca Sem Lâmina trata do desafio da composição poética, que ele ilustra numa faca sem bainha, que corta o poeta por dentro. Né? Qual é o objetivo feito por esse site Amazon? Né? O texto é feito para pessoas que já leram o livro ou para quem ainda não leu? Para quem ainda não leu, claro. Né? E qual é o objetivo desse resumo? Fazer com que o leitor, né, se sinta atraído por ele. Né? A vontade de já fazer a leitura do livro. Né? Apresentar o conteúdo do livro e o seu autor para os clientes. Claro, aí é a resposta, né? E já falamos, né? Porque, para quem ainda não leu. Aí eu tenho um outro recorte, né, turma? Vamos lá. O site Amazon colocou também outros textos de avaliação sobre o livro. Dê uma olhada. Trata-se de uma obra excepcional, mas o autor busca o caminho da ironia para se esquivar de um olhar piedoso sobre o sertanejo Severino de Maria. O tempo inteiro o retirante é cercado pela morte. Mas
Em nenhum momento, João Cabral permite uma consciência de responsabilidade de outros pela tragédia. Inexiste uma ótica de revolta pelo contexto social. Miséria e violência, né? Vivido pela grande massa severina, né? Pelo retirante, né? Vivida por aquele que come farinha, come rapadura e praticamente não tem sangue. Aquele que envelhece com menos de 30 anos. É um severino na vida. Por outro lado, a própria tônica do assunto já traz consigo o debate em torno da conscientização para as duras condições de vida do homem do campo nordestino. A demanda por tema, o cultivo, o conflito armado e as mortes e a vida demasiada difícil. Sobre o material usado para a confecção da obra, seguem as fotos. É isso. Uma outra avaliação. Triste recomeço de uma vida finada. Talvez seja dos livros mais antagônicos, né, que já tive o prazer de ler. Como pode uma obra tão curta impactar tanto? Olha só que coisa linda isso aí. Uma obra curta impactar tanto. Morte e Vida Severina conta a epopeia do sertanejo severino que, desistindo do sertão para migrar para a cidade grande, Recife, em busca de sobrevivência, encontra pelo caminho apenas miséria e morte de outros severinos ao longo de seu percurso. Chegando na capital pernambucana, ao contrário do esperado, depara-se com 2 coveiros contando o trágico fim de cada retirante. Bem, e o último, leitura muito necessária ainda hoje, 2019, século XXI. Engana-se quem acha que a narração trata de assuntos passados e enterrados. Quer conhecer um pouco mais o Brasil? Comece por essa obra. Pronto. As pessoas que escreveram esses textos já leram o livro Morte e Vida Severina? Já leram? Ora, se eles tecem comentários sobre o livro, é claro que eles já leram. É óbvio que eles já leram, né? Quer conhecer o Brasil? Leia. Comece por essa obra. Então a resposta é essa, sim. É afirmado logo no primeiro texto, já li. E o segundo diz que o livro é uma leitura ainda necessária. Os textos de avaliação se aproximam do resumo ou são diferentes? Não, pelo amor de Deus. Os textos de avaliação, esses 3, né, que nós fizemos a leitura, eles se aproximam daquele resumo feito lá no início ou são diferentes? É claro que são diferentes. As avaliações trazem aquilo que as pessoas que leram acharam do texto. As suas opiniões sobre a obra de João Cabral de Melo Neto, né? O ponto de vista, tá? É o ponto de vista. O objetivo do resumo era apresentar o conteúdo do livro. Qual o objetivo dessas avaliações? Bem, peraí. O objetivo daquele resumo era apresentar o conteúdo, certo? E qual o objetivo dessas avaliações? Ora, eu posso afirmar aqui para você, é claro que a gente vai ter diversas respostas, né? Mas a gente pode entender, né, que o objetivo das avaliações, né, é exatamente fazer com que você, depois da leitura, possa tecer também o seu ponto de vista, né? Você vai fazer uma apreciação e essa apreciação, ela pode, né, ser contestada por você em relação às avaliações vistas nesses 3 fragmentos aí, né? Então vamos lá, ó.
expressar a opinião dos leitores sobre a obra. Essa é a ideia. Tá bom? Você vai apreciar, vai avaliar, vai analisar, e você pode contestar ou não a fala de cada pessoa que fez a leitura e que publicou lá. E por que você acha que o site Amazon publicou esses textos na página destinada para vender o livro de João Cabral de Melo Neto? Olha, eu vou dar o meu posicionamento, né? Você pode até discordar, né? Mas o site Amazon publicou esses textos na página destinada para vender o livro, né? Para despertar o interesse do leitor, né? Por obras, né? Que são vendidas lá. E que você possa comprar mais e mais e mais, haja mais compradores para o livro, né? Ele quis convencer os seus clientes a comprarem o livro. Foi isso que aconteceu. Perfeito? Isso aí é estratégia, tá, turma? Isso aí é estratégia. E aí, a gente vai começar a fazer umas questões, né? Em que você vai avaliar, vai analisar o texto e, a partir daí, resolver as questões, né? De acordo com a compreensão e a interpretação do texto lido. Terça-feira com chuva forte em muitas regiões do Brasil. Nebulosidade sobre o Brasil. Isso aqui é um texto do dia 19 de janeiro de 2021, às 7 horas e 15 minutos. A fonte é climatempo.com.br. Vamos lá. A circulação de vento sobre o Brasil, em vários níveis da atmosfera, e a presença de uma frente fria ao largo do litoral de São Paulo, estão forçando a concentração de nuvens carregadas sobre São Paulo, Mato Grosso do Sul e sobre o Paraná. A chuva cai forte nesses estados desde ontem e vai continuar nesta terça-feira, 19 de janeiro. Essas áreas de instabilidade vão ganhar força também sobre o estado de Santa Catarina. O ar quente, úmido, que predomina sobre o centro-norte do país, forma nuvens pesadas sobre Goiás, Mato Grosso e em quase todos os estados da região norte. Áreas de instabilidade na zona de convergência intertropical espalham muita nebulosidade e aumentam as condições para chuva entre o Ceará e o Maranhão. O ar seco predomina nas outras áreas do Nordeste e em várias áreas de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e no Rio Grande do Sul. Aí está o texto. E aí nós vamos para a resolução de algumas questões do texto. Primeiro, qual é a finalidade do texto? Qual o assunto principal do texto? E onde o texto foi publicado? Né? Finalidade, o assunto e o local onde foi a publicação. E como é possível comprovar essa informação? Eu vou voltar aqui. Opa. Eu vou voltar aqui. Você vai fazer a releitura e vai tentar já responder. Finalidade, objetivo, onde e como se pode comprovar. Tá bom? Na tela, valendo 2 minutos.
Ok, meu povo lindo. Vamos lá, né? Quais são as perguntas? Qual é a finalidade do texto em estudo? Qual é? Vamos ver aqui, turma. Terça-feira com chuva forte em muitas regiões do Brasil. Nebulosidade sobre o Brasil. Turma, qual é a finalidade do texto? Diga aí para mim. Ora, mais, né, informar sobre o tempo, né? Informar sobre o tempo presente em várias regiões. Como vai ser, né? Levar uma informação verdadeira e imparcial para o leitor. Né? Aí não tem lado, né? Não tem lado, é imparcial. E qual é o assunto principal do texto? Qual é o assunto? Revelar para o leitor que a terça-feira será com chuva forte em muitas regiões do Brasil. Né? Inclusive, os telejornais sempre colocam, né? A moça do tempo, né, não? Olha, lá em Brasília vai ser assim, assim. No Piauí e tal, vai chover em Teresina. É ou não é? Raro, né? Chover em Teresina. Onde o texto foi publicado? Como é possível comprovar essa informação? Bem aqui, nenenzinho, ó. Ele foi publicado na internet, né? Através de um hiperlink, climatempo.com.br, né? Que está lá embaixo do texto. Eu até destaquei lá quando eu estava fazendo a leitura. Lembram? Lembram. Vamos lá, mais um pouquinho. A tipologia do texto é narrativa, descritiva, expositiva ou argumentativa? Turma, aí tá fácil, hein? Só conta? Só descreve? Ou é um texto expositivo? Sem sombra de dúvidas, ele é expositivo. O que estão provocando a concentração de nuvens carregadas em alguns estados brasileiros? Né? Vamos tentar achar essa resposta lá no texto? Né? Provocando a concentração de nuvens carregadas. Vamos lá. Eu vou voltar para o texto para você verificar a concentração de nuvens carregadas, né? O ar quente é úmido que predomina sobre o centro-norte do país. Forma nuvens pesadas sobre Goiás, em quase Mato Grosso, em quase todos os estados da região norte. Ah, professor. A concentração, estão forçando a concentração de muitas nuvens carregadas sobre São Paulo, Mato Grosso do Sul, sobre Paraná. A circulação de ventos sobre o Brasil em vários níveis da atmosfera e a presença de uma frente fria ao litoral de São Paulo, a circulação de ventos sobre o Brasil e a presença de uma frente fria, né, turma? Olha aí a resposta. Circulação de ventos sobre o Brasil, em vários níveis da atmosfera, e a presença de uma frente fria, logo no início do texto, né, basicamente. Aí são perguntas que você consegue visualizar no texto, tá? Visualizar lá no texto. No trecho, vão ganhar força também sobre o estado de Santa Catarina. Essa palavra grifada, ela nos remete a uma ideia de tempo. Vão ganhar força também. Também. Ah, prof, aí ficou fácil. Esse também, turma, claro que é uma adição, não é não? Vão ganhar força ainda, né, sobre o estado de Santa Catarina. Isso aí é adição, é adição. Adição, turma, letra D de dado, adição. No trecho, essas áreas de instabilidade. O que significa instabilidade? O que é que significa instabilidade? Você pode me dizer aí? É impermanência? É insegurança? É estabilidade? Ou é regularidade? Você só erra também se você quiser, né, não? Tem alguma coisa a ver com insegurança,
essas áreas de instabilidade, tem alguma coisa a ver com estabilidade, com regularidade ou com impermanência? Se a coisa é instável, né? Não obrigatoriamente ela vai permanecer, é impermanência. Certo? Temos mais? Temos. Vamos lá. Segundo a notícia do dia 19 de janeiro de 2021, de acordo com a notícia do dia 19 de janeiro de 2021, o estado de Santa Catarina não será impactado pelas fortes chuvas. O ar frio predomina sobre o centro-norte do Brasil, do país. Há instabilidade do tempo em diversos estados brasileiros ou não há possibilidade de chuva no Ceará? A notícia do dia 19 de janeiro. Vocês querem voltar de novo para o texto, não querem? O estado de Santa Catarina não será impactado. Ele fala que não será impactado. O ar frio predomina sobre o centro-norte do país. Existe a instabilidade de tempo em diversos estados. Não há possibilidade de chuva no Ceará. Vamos ver aqui o que é que o texto nos apresenta, tá? Eu gosto de voltar para o texto, sempre eu gosto. A circulação de ventos sobre o Brasil, em vários níveis de atmosfera, e a presença de uma frente fria ao largo do litoral de São Paulo, estão forçando a concentração de nuvens muito carregadas sobre São Paulo, Mato Grosso e sobre Paraná. A chuva cai forte nesses estados desde ontem e vai continuar nesta terça-feira. A chuva vai continuar nesta terça, 19 de janeiro. Essas áreas de instabilidade vão ganhar força também sobre o estado de Santa Catarina, né? Então, essas áreas todas relatadas aqui, né? Elas são estáveis e elas também vão ganhar força, né, sobre o estado de Santa Catarina. Pronto, o que é que nós temos mais aqui? O ar quente úmido que predomina sobre o centro-norte do país forma nuvens pesadas sobre Goiás, Mato Grosso e em quase todos os estados da região norte. Áreas de estabilidade da zona de convergência intertropical espalham muita nebulosidade e aumentam as condições para a chuva entre o Ceará e o Maranhão. Aumentam as condições para chuva entre o Ceará e o Maranhão. O ar seco predomina nas outras áreas do Nordeste e em várias áreas de Minas Gerais. Então, pronto, ó. Vamos lá. Então, vamos andando, né, turma? A questão que nós temos é a de número 8, tá? Então, segundo a notícia do dia 19, a do dia 19, né? O que é que você vai ter como notícia? Que há instabilidade de tempo em diversos estados brasileiros. Lembra que ele coloca e também em Mato Grosso e no Ceará, né? Vocês viram também? Então, instabilidade de tempo em diversos estados brasileiros. E o que é que provoca o excesso de nebulosidade na região nordeste do país? Nós já até destacamos lá no texto, né? As áreas de estabilidade da zona de convergência intertropical. Perfeito? Mais uma. Vamos deixar essas duas aqui, né? Para a gente fazer uma análise. No trecho, espalham muita nebulosidade. Aqui eu vou fazer algumas considerações por conta da resposta que nós vamos ter, tá? Esse muita, ele está atrelado ao substantivo nebulosidade, certo? Esse muita, ele é um pronome adjetivo. Por que eu estou afirmando que ele é um pronome adjetivo? Porque toda e qualquer palavra que esteja associada a um substantivo é uma palavra adjetiva, tá? É uma palavra adjetiva. E
ela se flexiona em gênero e número para concordar com o substantivo a que faz referência, né? Se eu tivesse aí nebulosidades no plural, eu teria espalham muitas nebulosidades. Se no lugar de nebulosidade eu tivesse a palavra vento, eu teria o seguinte: espalham muito vento. Vocês perceberam que a palavra muito varia, né? Como essa palavra muito varia, né? Eu não posso chamar de advérbio, tá? Não posso chamar de advérbio, porque o advérbio, ele é invariável, tá? É invariável. E esse muita aqui é uma palavra variável. É uma palavra variável. Se flexiona em consonância com o substantivo a que faz referência. A pergunta, né, na questão 10 é a seguinte: no trecho, espalham muita nebulosidade. A palavra grifada, que é muita, estabelece sentido de cuidado. O pessoal, quando fala intensidade, só associa a classe gramatical chamada de advérbio, né? Mas aí não é um advérbio esse muita, viu, turma? Não é. Porque o advérbio, ele está associado a um verbo, ou a um adjetivo, ou a outro advérbio. Nunca ele vai estar atrelado a um substantivo. Nunca. Nunca. A palavra que tem uma certa intimidade com um substantivo é chamada de palavra adjetiva. É um pronome adjetivo, tá? Sofre variação, sofre flexão, de acordo com o substantivo. Perfeito? Espero que esteja bem claro para você, tá? Tem muita gente pensando isso. Se eu tirar a palavra gente e colocar pessoas, eu vou escrever assim: tem muitas pessoas, não é assim? Mas o sentido é de intensidade, de quantidade? Seria melhor que nós tivéssemos aí, no lugar de intensidade, a palavra quantidade, né? A palavra quantidade. Seria mais interessante do que intensidade, né? Não é muita nebulosidade, é a quantidade de nebulosidade presente aí. Tá legal? A questão 11. Essas áreas de instabilidade, a expressão grifada faz uma retomada, não é? Porque você sabe que o pronome essas, que é um pronome demonstrativo, Você sabe qual é a pessoa? Pronome demonstrativo de segunda pessoa, né? E ele sempre vai se refere-se ao que já foi dito. É um elemento anafórico. Anafórico. Essas áreas de instabilidade, a referência é a quem, turma? É a ventos sobre o Brasil, é vários níveis de atmosfera, as nuvens muito carregadas ou nesses estados, né? Não são as áreas de instabilidade? Vou voltar aqui para a questão anterior, né? Há instabilidade do tempo em diversos estados brasileiros, não é não? Ah, professor, essa questão anterior aqui me faz responder com perfeição a questão 11, não faz não? Faz, não faz não? Claro que faz. Faz ou não faz? Me dê a resposta.
essas áreas de instabilidade, né? A referência aí é nuvens muito carregadas, né? As áreas de estabilidade aqui não é letra D não, viu, turma? Aqui tem um erro aqui, tá? Aqui vai ser letra D de dado, viu? As áreas de estabilidade aí, né? São nesses estados, são os locais. Tudo bem? Por isso que... deixa eu olhar bem aqui, se a referência é lá no texto. Essas áreas de estabilidade. Deixa eu voltar lá no texto. Deixa eu voltar ao texto aqui. Vamos lá. Aqui está. Essas áreas de estabilidade, vamos ver quem é que ele retoma. Eu vou ler. A circulação de ventos sobre o Brasil em vários níveis da atmosfera e a presença de uma frente fria ao largo do litoral de São Paulo estão reforçando a concentração de nuvens muito carregadas sobre São Paulo, Mato Grosso do Sul e sobre o Paraná. A chuva cai forte nesses estados desde ontem e vai continuar nessa terça-feira, 19 de janeiro. Essas áreas de estabilidade, realmente eu tenho um erro lá, né? A referência é aos estados, tá? Aos estados. Por isso que, né, sempre é bom voltar ao texto. A resposta é a letra D de danadinho. Tá bom? Eu vou ficar por aqui. A gente se encontra na próxima semana falando de amor. Falar de amor é falar da nossa querida língua portuguesa. Fui.